Agora nós temos dois reagentes, então a gente precisa verificar a influência de cada um desses reagentes. E como que a gente faz isso? A gente precisa estudar separadamente o reagente A, que no nosso caso vai ser o H2, e o nosso reagente B, que vai ser o NO. E como é que a gente estuda separadamente? Para eu poder estudar a influência do hidrogênio, eu não posso variar a concentração do NO. Então, se vocês verificarem aqui nessa tabela, tem a mesma concentração desse para esse. Então, aqui, ó, que se mantém o NO, é onde eu consigo estudar o H2. E aonde é que se mantém constante o H2? Aqui. Então, entre essas duas linhas, eu vou conseguir estudar o NO. Para eu estudar um, o outro precisa se manter fixo. Vou começar pela partezinha vermelha. Vou começar estudando a concentração, a ordem da reação do H2. Preciso trabalhar com as duas primeiras linhas, que é onde o NO está constante. Então, a concentração, vou trabalhar aqui para caber. A concentração vai ser 0,002 dividido por 0,001, igual a 2, que é 2 elevado a 1. E a velocidade? Se eu comecei por essa linha, a velocidade eu também preciso começar por essa linha. Então, vai ser 0,123,406 dividido por 0,0006. Opa, faltou mais um zero e é 3. Que isso vai ser igual a 2, que é 2 elevado a 1. Então, o que eu vou chamar de A', que vai ser a ordem de H2, vai ser 1 da velocidade sobre 1 da concentração, que é igual a 1. Agora, eu vou trabalhar para determinar o NO. E eu vou trabalhar com NO aonde o H2 é constante. Então, eu vou usar essas duas linhas aqui. A concentração de baixo é maior que a de cima. Então, eu vou usar essa ordem. Concentração vai ser 0,002 dividido por 0,001, que vai ser 2. 2 elevado a 1. E a velocidade? Vai ser 0,12324 dividido por 0,12346, que vale 4. Eles precisam estar na mesma base, então é 2 elevado a 2. A ordem, que vou chamar de B', vai ser o 2 que veio da velocidade sobre o 1 que veio da concentração. A ordem da reação vai ser 2. Vou escrever a velocidade da minha reação aqui embaixo. O meu R vai ser o K vezes a concentração de H2 elevado a A', que no nosso caso é 1, vezes a concentração de NO elevado a B', que no nosso caso é 2. Então, se vocês observarem, não é uma reação elementar. E a gente também pode calcular K, substituindo em qualquer um desses. Para facilitar minha conta, posso trabalhar aqui na primeira fileira, que é tudo 1. Então, meu R vai ser, vou escrever em número científico, 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, a menos 5, igual a K, concentração de H2, 1, 2, 3, então é 1 vezes 10 a menos 3, elevado a 1, que é ele mesmo, vezes o NO, que também é 1 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Então, aqui vai dar menos 6, com menos 3, menos 9, vai ser 10 a menos 5 dividido por menos 10 a menos 9,
o valor de K, vou escrever aqui em cima, que tem espaço. O valor de K, ele vai ser 3 vezes 10 a quarta. E a unidade vai ser a unidade da velocidade, que é mol por litro vezes hora, dividido por 3 concentrações. Então, vai ser litro a terceira, dividido por mol a terceira. Aqui vai ficar 2, vou cortar esse. Aqui vai ficar 2, vou cortar com esse. Então, a unidade vai ficar litro ao quadrado, dividido por mol ao quadrado, vezes hora. Então, quando a gente tem uma reação de terceira ordem, essa é a unidade do K. E a ordem global da reação, deixa eu escrever aqui de roxinho, que é o nosso M, que é a soma de A' mais B', é igual a 3. 1 mais 2. Difícil? Bom, mas uma coisa que eu preciso é perguntar para vocês se vocês lembram como é que a gente calcula a velocidade instantânea. Vocês lembram? A fórmula é essa aqui, ajuda? Ajudou, né? Então, a gente tem um gráfico e a velocidade instantânea a gente pega num ponto, traça a tangente e determina cateto oposto e cateto adjacente. Para determinar aqui a nossa fórmula. Então, esse ΔC sobre ΔT, ele vem da tangente. Só que agora eu não posso calcular em qualquer ponto. Eu preciso calcular a velocidade V0, que é a velocidade no ponto zero. Então, eu vou marcar a tangente desse ponto. Vou escolher 2 pontos quaisquer desse triângulo, determinar cateto oposto e cateto adjacente, para poder determinar essa velocidade instantânea, mas a velocidade no ponto zero, para a gente poder aplicar o método da tabela. Certinho? Feito isso, que vocês já estão craques, calma, a gente vai fazer exercício em aula. Nós vamos trabalhar agora com o segundo método, que é o mecanismo da reação. Esse método, ele não é um método experimental, ele é um método teórico e baseado em hipóteses, em algumas observações que são feitas, mas não em dados experimentais, tá bom? Bom, como é que acontece? Esse método ele é baseado no seguinte: moléculas estáveis são muito difíceis de reagir, mas quando a gente tem radicais livres, carbênios, complexos intermediários e homovalências, a gente consegue reagir melhor. Por quê? Porque eles são instáveis. Quando a gente tem esse tipo de formação, quer dizer que a nossa reação está acontecendo em etapas sucessivas ou paralelas. Neste caso, a gente precisa conhecer o mecanismo da reação para poder determinar a ordem dessa reação. Nós temos, para escrever o mecanismo da reação, 2 métodos. Um método mais simples, que eu vou chamar de método 1, e um método um pouco mais complexo, que eu vou chamar de método 2. Os dois são baseados na hipótese de que a reação principal, ela acontece em etapas. Mas no método 1, essas etapas, elas são elementares e irreversíveis. E no método 2, essas etapas são elementares, mas elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. O importante é lembrar que elas são elementares, portanto, a ordem da reação é igual aos coeficientes estequiométricos. Na hipótese 1, nós temos, numa dessas etapas, uma etapa lenta, e é ela que é determinante, isto é ela que define a ordem da reação. E no método 2, a gente pode ou não ter essa etapa lenta determinante, porque ela é baseada na formação de um composto intermediário e que este composto intermediário ele atinge uma condição de pseudoequilíbrio. Meu Deus do céu, o que é isso? Esse intermediário ele é formado e consumido tão rápido que é como se a velocidade dele estivesse em equilíbrio. Lembra lá quando a gente viu equilíbrio, que a velocidade de consumo é igual à velocidade de formação dele? Aqui é a mesma coisa. Ele é formado, mas ele é decomposto tão rápido, em torno de 10 a menos 9 segundos, que a gente pode considerar ele num estado de equilíbrio. Assim, a sua velocidade é nula.
Então, a gente escreve a sua velocidade resultante, que é a soma de todas as intermediárias, e a gente iguala a zero. Meu Deus do céu, professora, que é isso? Não tô entendendo nada. Então, calma, respira, toma uma água e vamos para o próximo vídeo.